Olá, pessoal. Nessa primeira aula aqui do nosso curso de Álgebra Linear 1, a gente vai falar sobre matrizes. Já é um conceito conhecido por alguns do ensino médio, mas a gente vai revisar tudo aqui, que é um conteúdo muito necessário neste curso. Então, vamos lá. A matriz surge na necessidade de ordenar dados e simplificar alguns problemas. Então, na verdade, uma matriz vai ser basicamente uma tabela em que estão alguns dados de alguma natureza. Assim, enfim, pode ser números ou funções, etc. Como exemplo aqui, eu considero aqui essa tabela em que ela contém alguns dados de 4 pessoas, né, especificamente aqui a altura, medida em metro, o peso em quilos e a idade em anos aqui dessas 4 pessoas. Então a gente pode montar uma tabelinha aqui com esses dados, e isso daí é chamado de uma matriz. Então a matriz surge dessa necessidade de simplificar a organização de dados. Temos aqui alguns outros exemplos, como eu falei, nas entradas das matrizes não precisa ser necessariamente só número, né? Pode ser funções, como aconteceu aqui com 2x, x. Então temos esses outros dois exemplos aqui também que são matrizes. Então os elementos podem ser números, como eu falei, né? Ou funções, ou podem ser ainda outras matrizes. Então você pode formar uma matriz de várias formas diferentes. Então, para representar uma matriz, a gente tem essa notação aqui, a m por n, em que esse m representa o número de linhas da nossa matriz e n representa o número de colunas. Então aqui a gente tem uma matriz com m linhas e com n colunas. Observe aqui que esses índices que eu pus, o primeiro índice vai representar a linha, né? Então todos os números aqui nessa primeira linha começam aqui com 1, que estão na primeira linha. E o segundo índice representa a coluna. Então aqui como está na primeira coluna 1, na segunda coluna 2 e na última coluna n. Então essa é uma boa forma de organizar uma matriz, porque se eu te der um desses índices, por exemplo, A22, eu vou saber que esse elemento está na segunda linha e na segunda coluna da nossa matriz. E ainda tem essa outra notação aqui, A e J, M por N, que quer dizer que é a matriz formada pelos elementos A e J e tem tamanho M por N, então é bem intuitivo também. Pode aparecer nessas três formas uma matriz. A anotação que a gente usa, que a gente vai usar aqui durante o curso, é com esses colchetes aqui. Mas você pode representar uma matriz também por parênteses, assim, para fechar aqui os números, ou pode ser usado duas barras. Então tem essas três notações aí para representar uma matriz. E lembrando que aqui tem que ser duas barras mesmo, porque se fosse só uma barra, a gente vai ver mais à frente que isso é um outro conceito, a saber o determinante da matriz. Mas isso é conteúdo para mais à frente. Então, como eu acabei de falar, para localizar um elemento de uma matriz, basta saber a linha que ele está e a coluna que ele está. Então, se eu tiver essa matriz aqui, A2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, dada por essa forma aí, se eu quiser saber quem é o elemento A13, então eu vou localizar aqui a linha 1 e a coluna 3. Então, o elemento a saber é o menos 4. O A1 é a linha 1, que está aqui, e a coluna 1. Então, é o elemento número 1. E a A23 é a linha 2 e a coluna 3. Então, é o elemento 2. Então, como a gente viu aqui, é muito simples você localizar os elementos de uma matriz pelas linhas e pelas colunas. Nessa definição, a gente tem a definição do que é uma matriz ser igual a outra. Então, para a gente ter uma igualdade entre matrizes, duas coisas têm de acontecer. Elas têm de ter a mesma dimensão, ou seja,
o número de linhas e o número de colunas das duas tem que ser iguais. Então, se eu tenho uma matriz A, M por N, e uma matriz B, R por S, então, para elas serem iguais, necessariamente eu preciso que o M seja igual a R, ou seja, o número de linhas de A seja igual ao número de linhas de B, e o N tem que ser igual a S, ou seja, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de colunas de B. Então, isso tem que acontecer, as dimensões têm que bater. E, além disso, obviamente, as entradas têm de bater também. Então, as entradas correspondentes têm de ser iguais. Então, tem que ter a mesma dimensão e tem que ter os mesmos elementos para duas matrizes serem iguais. Aqui eu tenho um exemplo, a matriz formada por 3 quadrado, 1 log de 1 na primeira linha e 2 ao quadrado e 5 na segunda linha. Se a gente pegar essa primeira matriz e comparar com essa segunda matriz, a gente vai ver que as entradas são iguais, né? Se a gente pegar aqui o elemento A1 é 3 ao quadrado, a gente sabe que é 9, então é igual aqui. O 1 vai ser igual, esse seno de 90, lembra que isso aqui vale 1. Então, é igual, bateu também, né? O log de 1 é 0, então bateu aqui também, o terceiro elemento da primeira linha. É aqui 2 igual a 2. 2 elevado a 2 aqui é 4, né? Então, bateu também. 5, 5. Então, essas duas matrizes são iguais. Apesar de, olhando diretamente, elas não têm os mesmos símbolos. Mas, quando você faz o cálculo, você vê que o resultado dá o mesmo. Então, isso quer dizer que elas são iguais. Certo. Agora, a gente vai falar sobre alguns tipos especiais de matrizes que vão ser muito usados no futuro, então é bom dar nomes a essas matrizes específicas, que a gente pode já chamar elas pelos nomes mais à frente. Então, a primeira matriz aqui que a gente vai considerar é a matriz quadrada. Como o nome já diz, a gente pensa numa matriz quadrada quando uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, uma matriz vai ser quadrada quando M for igual a N. Temos aqui dois exemplos, essa matriz aqui que chamar aqui de A, observe que ela é 3 por 3, né? Então o número de linhas é igual ao número de colunas. E temos essa outra matriz aqui B, 1 por 1, né? Que ela só tem uma linha e uma coluna, mas não deixa de ser quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Então isso é o que a gente chama de matriz quadrada. E ainda a gente pode falar da ordem dela. Quando eu digo que a matriz é quadrada de ordem 2, de ordem 3, é que o tamanho dela é 2 por 2 ou 3 por 3 e assim sucessivamente. Então, se eu tenho uma matriz M por M, a gente diz que ela é uma matriz quadrada de ordem M. Ok. A segunda matriz aqui especial é a matriz nula. Como o nome já diz também, a matriz nula é aquela em que todos os elementos são iguais a zero. Então, temos aqui dois exemplos. A matriz A, 2 por 2, em que todos os elementos são zero. Então, isso é uma matriz nula. E temos esse outro exemplo aqui, uma matriz 3 por 5, 3 linhas e 5 colunas, em que todos os elementos são zero. Então, ela é uma matriz nula também. A próxima matriz aqui é a matriz coluna. A matriz coluna é aquela matriz em que ela só tem uma coluna. Então, como exemplo aqui, a gente tem... E lembra que a coluna é representada por n, né? Então, o n vai ser aqui igual a 1. Então, a matriz coluna é a matriz que só tem uma coluna. Temos aqui esse primeiro exemplo, a matriz formada por 1, 4 e menos 3 aqui na única coluna dela. Então, essa matriz é uma 3 por 1, né? Então, observe aqui que coluna só tem uma. Então, isso é a matriz coluna. E tem essa outra matriz aqui, B, 2 por 1, né? Ela também só tem uma coluna, então é uma matriz coluna. Matriz linha é definida de forma análoga. É aquela onde só tem uma linha, uma única linha. Então, temos como exemplo essa primeira aqui, que é a matriz A, 1 por 3, né? Ela tem uma linha e 3 colunas, então ela é uma matriz linha. E temos esse outro exemplo aqui, que é a matriz B, 1 por 2. Ela tem uma linha e 2 colunas. Então, aí ela também é uma matriz linha. A próxima matriz aqui é a matriz diagonal. A matriz diagonal é uma matriz em que os elementos que não estão na diagonal dessa matriz são todos iguais a zero.
Então, ou seja, os elementos que estão fora da diagonal são 0. Para identificar uma matriz diagonal, a gente pega aqui, deixa eu pegar nesse exemplo aqui, eu separo aqui a diagonal dela e analiso o que está fora. Observe que o que está fora aqui da nossa diagonal é esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Observe que os elementos que estão fora da diagonal são todos iguais a 0. Então isso quer dizer que a nossa matriz é uma matriz diagonal. A mesma forma acontece nesse segundo exemplo. A gente separa aqui a nossa diagonal. Então os elementos que estão abaixo e os elementos que estão acima da diagonal são todos iguais a 0. Então isso quer dizer que essa outra matriz também ela é uma matriz diagonal. Aqui a próxima matriz é um caso específico aqui da matriz diagonal, que é chamada matriz identidade quadrada. A matriz identidade quadrada é uma matriz diagonal, só que com um detalhe. Todos os elementos da diagonal são iguais a 1. Então, novamente, como é que a gente percebe que uma matriz é a matriz identidade? A gente analisa aqui a diagonal. Todos os elementos têm de ser iguais a 1. E os elementos que estão abaixo da diagonal e acima da diagonal têm de ser iguais a 0. Então, isso aqui acontece, essa matriz é diagonal. A mesma coisa acontece aqui nesse segundo exemplo. A gente separa aqui a diagonal, todos os elementos são iguais a 1. O que está abaixo aqui é 0, o que está acima também é 0. Então, essa matriz é uma matriz identidade. Tem uma notação que a gente usa aqui para a matriz identidade, que é esse i com um subíndice aqui que diz a ordem da matriz. Já que é uma matriz quadrada, a gente sabe que existe uma ordem, a gente pode definir a ordem dela, que é igual ao número de linhas ou número de colunas, que é a mesma coisa. Então, o I3 a gente sabe que vai ser sempre essa matriz. É uma matriz 3 por 3, que tem somente 1 na diagonal e 0 abaixo da diagonal e acima da diagonal. Temos aqui o I2, que é a matriz 2 por 2, que tem somente 1 na diagonal, 0 acima e abaixo da diagonal. Então, estão bem definidos esses IN, no caso, né? A próxima matriz triangular superior. A matriz triangular superior é uma matriz em que, se a gente pega a diagonal e olha o que está abaixo da diagonal, tem de ser tudo igual a 0. Se isso acontecer, essa matriz é uma matriz triangular superior, ou seja, os números que não são 0 estão na parte superior da matriz, por isso esse nome. Então, o que é que a gente faz para analisar se uma matriz é triangular superior? A gente pega aqui o que está abaixo da diagonal, no caso seria tudo isso aqui, né? E o que está abaixo da diagonal aqui nesse caso são só números 0, né? Então isso quer dizer que a nossa matriz ela é triangular superior. A mesma coisa acontece nesse segundo exemplo. A gente pega tudo que está abaixo da diagonal. Só tem 0, né? Somente um elemento ele é nulo. Então essa matriz também é triangular superior. Na parte superior independe se tem muitos zeros ou não. A gente só analisa o que está abaixo da diagonal. Se o que estiver abaixo da diagonal for 0, então necessariamente essa matriz ela é triangular superior. Agora na matriz triangular inferior ocorre o contrário. A gente tem que analisar o que está acima da diagonal e ver se os números são iguais a 0. Se isso acontecer, a nossa matriz ela vai ser triangular inferior. Como aqui, temos aqui dois exemplos. Como é que a gente analisa? A gente separa o que está acima da diagonal. É tudo isso aqui. Como tudo isso toda essa parte é formada só por zeros, então quer dizer que essa nossa matriz é triangular inferior. A mesma coisa que acontece nesse outro exemplo. A gente separa aqui a parte que está acima da diagonal. Observa que a diagonal é tudo isso aqui. O que está acima da diagonal é somente o número 0, então quer dizer que essa nossa matriz ela é triangular inferior também. Por fim, aqui a gente tem a matriz simétrica. Uma matriz ela é simétrica quando o elemento A e J ele é igual a AJI. Ou seja, o que quer dizer isso? Quando a gente coloca um espelho basicamente na diagonal e vê os números espelhados, eles têm de ser iguais.
Então, isso quer dizer que quando a gente troca I por J, ou seja, troca a linha pela coluna, os elementos ainda são os mesmos. Por exemplo, se a gente considerar aqui essa matriz, a gente separa aqui a diagonal e vê os elementos espelhados aqui, por exemplo, 3 e 3, menos 1, 0, 0. Então, isso quer dizer que essa matriz ela é simétrica, porque os elementos que estão espelhados aqui, eles são iguais. Tem uma forma mais prática de ver se uma matriz é simétrica, fazendo o seguinte: você pega e compara a primeira linha com a primeira coluna. Deixa eu apagar aqui. Se eu comparar aqui a primeira linha com a primeira coluna, observe que contém os mesmos números, correto? Então isso quer dizer, então a gente tem que fazer isso para todas as linhas e colunas. Então se a gente analisar agora a segunda linha e a segunda coluna, contém os mesmos números também, né? Que é 3, 2 e 0, 3, 2 e 0. E agora a terceira linha e a terceira coluna contém os números menos 1, 0 e 5, menos 1, 0 e 5. Então, quando isso acontecer com todas as linhas e todas as colunas, essa matriz é simétrica. Então, tem duas formas de vocês verificar se uma matriz é simétrica ou não. Olhando a diagonal como se fosse um espelho e vendo se reflete os mesmos números, ou então comparando as linhas e as colunas dessa forma que eu fiz aqui. Então, fica a cargo de vocês escolherem a melhor forma de analisar. A mesma coisa acontece aqui nesse segundo exemplo, ó. Se eu separar aqui a diagonal e comparar os elementos espelhados aqui, ó, eles são todos iguais, né? Ó. Vou só fazer uma ligação aqui entre eles. Então, essa matriz ela também vai ser simétrica. Então, vocês podem escolher a forma de analisar aqui se uma matriz é simétrica ou não. Ok. Nessa próxima sessão, a gente vai falar sobre operações com matrizes, que a gente vai aprender a fazer soma entre matrizes, multiplicação por um escalar e multiplicação entre matrizes. São essas três operações que a gente vai aprender aqui nessa parte. Ok. A gente vai começar, para introduzir aqui as operações entre matrizes, com um exemplo. Considera aqui essa tabela formada pela produção de grãos durante um certo ano aí em milhares de toneladas. Então, temos três regiões A, B e C, e temos 4 produtos, que é soja, feijão, arroz e milho. Então, temos aí as produções em cada região de cada alimento. Isso no primeiro ano. E temos uma outra tabela aqui para a produção no segundo ano. Estão aí todos os valores. Aí, se eu quiser montar uma tabela em que dê a produção por produto e por região nesses 2 anos, somando esses 2 anos, então o que eu tenho que fazer é somar os dados, né? E observe que eu tenho que somar os dados, se for considerar a região A, por exemplo, eu tenho que somar a soja com a soja, o feijão com o feijão, o arroz com o arroz, enfim, eu não posso misturar os dados. Então, faz sentido, quando eu somo essas duas tabelas, somar os elementos correspondentes, né? Então, eu somo o A11 aqui com o B11, a mesma coisa aqui com esse segundo. Então, sempre vou fazer isso, somar os elementos correspondentes, que faz sentido, né? Já que eu não vou somar soja com arroz, por exemplo. Não faz nenhum sentido fazer esse tipo de operação. Aqui neste caso. Então, quando a gente soma, a gente encontra aqui a produção de soja, feijão, arroz e milho, nas regiões A, B e C, dos 2 anos juntos, né, que a gente fez a soma. Então, a produção total em 2 anos. Certo, então isso meio que motiva como a gente deve fazer a soma entre matrizes, né, somar elemento a elemento. A mesma coisa a gente pode pensar aqui se a gente quer triplicar, por exemplo, a produção do primeiro ano. Então, o que é que a gente faz? A gente pega a produção do primeiro ano, que está organizada aqui nessa tabela, e multiplica por 3. Multiplica cada elemento por 3. Então, meio que dá a entender para a gente que multiplicar um número pela matriz é multiplicar esse número por cada elemento aqui dentro da matriz, que tem esse apelo prático, né? Já que vai dar como resposta a nossa produção triplicada.
Então, fazendo aqui os cálculos, a gente encontra aqui a produção triplicada nas regiões A, B e C desses 4 produtos. Então, agora vamos formalizar o que a gente viu aí neste exemplo, o que seria a adição, né, entre duas matrizes. Então, se eu tenho aqui uma matriz A, M por N, e B, M por N, ou seja, eu peguei duas matrizes com as mesmas dimensões, eu não posso somar matrizes com dimensões diferentes. Então, a matriz A mais B, que é a soma de A com B, é somente você pegar os elementos correspondentes A e J, B e J, ou seja, com os mesmos índices. Eu tenho que somar elemento a elemento. E formar a matriz A mais B, que vai ser formada dessa forma, somando os elementos correspondentes. Como um exemplo aqui, eu tenho a soma dessas duas matrizes. Observe que essa matriz aqui, ela é 3 por 2, né? A primeira, e a segunda também é 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, eu posso somá-las. E como resposta, o que é que eu vou conseguir aqui? Eu pego 1 mais 0 aqui, vai dar 1. Menos 1 mais 4 dá 3. 4 mais menos 2 dá 2. 0 mais 5 dá 5. 2 mais 1, 3. 5 mais 0, 5. Então, está aqui formada a matriz, que é o resultado da soma dessas duas primeiras matrizes. Observe que eu fiz a soma de cada elemento e coloquei na posição dos elementos que eu somei. Então, está tudo organizadozinho aí. E é assim que a gente vai fazer a soma entre matrizes. Temos aqui algumas propriedades da soma. Essas propriedades, elas basicamente são herdadas dos números reais ou complexos, né? Já que somar matriz é basicamente somar números, né? Porque você vai somar números entrada a entrada. Então, o que vai acontecer? A comutatividade vai ser válida, ou seja, não importa se eu somar A mais B ou B mais A ordem dessas duas parcelas não vai importar, vai dar o mesmo resultado. Vai acontecer também a associatividade, ou seja, não importa, numa soma de 3 matrizes, não importa se eu somar as duas últimas primeiro e depois somar com a primeira, ou somar as duas primeiras e depois somar com a última. Não importa a ordem, o resultado vai ser sempre o mesmo. E ainda existe o elemento neutro, ou seja, uma matriz, tal que eu somo com qualquer matriz e não vai alterar o resultado, vai dar sempre a matriz com a qual eu somei. E essa matriz é a matriz nula. Então, a matriz nula tem essa propriedade. Se eu somar a matriz nula com qualquer matriz, o resultado vai dar essa outra matriz que a gente está somando. Então, isso, por símbolos aqui, é o seguinte. A mais 0 é igual a sempre A, em que esse 0 é a matriz nula. Então, o 0 é o elemento neutro aqui da soma entre matrizes. Agora, vamos falar da multiplicação por escalar. Eu tenho aqui a definir formalmente, né, já que a gente já teve a ideia lá pelo exemplo. Eu tenho aqui uma matriz AIJ, M por N, e K é um número, ele pode ser um número real ou um número complexo. Geralmente a gente vai trabalhar aqui com números reais, mas pode aparecer números complexos também. Definimos essa nova matriz, que é o produto de K vezes A, em que K novamente é uma constante, e A é a matriz. O que a gente faz? A gente pega esse K e multiplica por cada elemento da matriz. Então, essa matriz K vezes A vai ser a matriz formada pelos K vezes A e J. Ou seja, multiplica K por todos os elementos da nossa matriz. Então, como exemplo aqui, a gente tem o produto de menos 2 por essa matriz aqui, 2 por 2. Então, o resultado vai ser o seguinte, a gente vai fazer as multiplicações. Menos 2 vezes 2 aqui dá menos 4. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E menos 2 vezes menos 3 dá 6. Então, a gente tem essa matriz como resultado do produto do escalar menos 2 com essa matriz 2, 10, 1 e menos 3. Temos algumas propriedades aqui também do produto escalar por uma matriz. Aqui K, K1 e K2 são escalares, tá? E A e B são matrizes. Então, a gente tem a primeira que é a seguinte. Quando a gente multiplica um escalar por uma soma de matrizes, a gente pode fazer a distributiva aqui. Multiplicar o K vezes A e somar com o K vezes B. A gente pode fazer isso tranquilamente. A mesma coisa que acontece se tiver uma soma de escalares multiplicado por uma matriz, a gente pode fazer a distributiva aqui também. Então, vai ser K1 vezes A mais K2 vezes B, vezes A, então, novamente. Aqui não tem B em questão, né?
Então, recapitulando aqui, se a gente tem a soma de dois escalares multiplicado por uma matriz, a gente faz a distributiva. Aqui fica K1 vezes A mais K2 vezes A. Se a gente pegar a matriz A e multiplicar pelo escalar zero aqui, ou seja, se multiplicar uma matriz por zero, como essa multiplicação ocorre a cada entrada da matriz A e zero vezes qualquer número dá zero, então como resposta a gente encontra aí a matriz nula, já que todas as respostas aí desses produtinhos vão ser zero. Então, o produto escalar zero pela matriz A dá a matriz nula. Óbvio que essa matriz nula tem a mesma dimensão da matriz A. E aqui, se a gente tem um escalar multiplicando A e depois um outro escalar multiplicando esse resultado, a gente pode fazer duas contas. Ou multiplicar primeiro esse escalar pelo A e depois o resultado multiplicar pelo K1, ou multiplicar o K1 pelo K2 logo, multiplicar logo as constantes e depois multiplicar essa nova constante pelo A. Não importa a ordem que você faça isso, o resultado é o mesmo. Então, tem essa propriedade também. Agora a gente vai definir um outro conceito que a gente vai ver que tem muita relação com a matriz simétrica, que é o conceito de transposição. Esse conceito é muito importante, a gente vai usar muito mais à frente. Então, é bom focar bem nele, tá? Se eu tenho aqui uma matriz A, a gente consegue construir uma outra matriz, que é denotada por A', do seguinte modo. A gente pega as entradas desse A', que eu chamei aqui por B e J, vai ser exatamente o AJI, ou seja, a gente troca o J pelo I e coloca aí o A. Então, construir uma matriz desse tipo, ela é chamada de matriz transposta de A, ou seja, quando eu troco linha por coluna de A, eu formo uma nova matriz que é chamada matriz transposta de A. Então, aqui tem alguns exemplos. Se eu tenho essa matriz A, que ela é 3 por 2, a matriz transposta de A, que é a linha, lembra que a transposta sempre troca a linha por coluna. Então, se a matriz A é 3 por 2, a matriz A' vai ser 2 por 3. Então, aqui eu vou até já colocar no formato 2 por 3. E o que é que acontece? É muito fácil de construir ela a partir da matriz A, porque a gente vai só trocar linha por coluna, ou seja, a gente pega aqui a primeira linha da matriz A e coloca como coluna. Pega a segunda linha, coloca como coluna. Pega a terceira linha, coloca como coluna. Então, tá aí construída a matriz A', que é basicamente só trocar a linha por coluna da matriz A. Observe que de fato ela é 2 por 3, né? Então é o contrário da matriz A. E ela é construída dessa forma. Aqui a matriz B, como ela é 2 por 2, a matriz B' também vai ser 2 por 2. Que aí a troca não vai alterar nada, né? Já que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então aqui só é pegar a primeira linha, vira a primeira coluna. E a segunda linha vira a segunda coluna. Então, a matriz B' é formada desse jeito aí. Ela tem essa cara. E por último aqui eu tenho essa matriz, que ela é uma matriz coluna, né? Lembrando aí o que é uma matriz coluna, só tem uma coluna. Ela é uma matriz 2 por 1. Então, o nosso resultado aqui vai ser uma matriz 1 por 2, né? Ou seja, vai ser uma matriz linha, já que só tem uma linha. E aí vai ser formada pelos elementos 1, 2. Tá? Ela é bem fácil de ser construída, né? Tá. A transposição tem algumas propriedades. A primeira delas é a que relaciona a matriz simétrica com o conceito de transposição. Uma matriz ela vai ser simétrica. Lembra que uma matriz simétrica é uma matriz quadrada em que o A e J é igual ao AJI. Então, pela definição de transposição, a gente vê que a matriz vai ser simétrica somente se ela for igual à sua transposta, né? Já que a transposta é formada pelos elementos AJI. Então, temos essa primeira propriedade, que a matriz simétrica é equivalente à propriedade de A ser igual à transposta. Se a gente pegar a matriz transposta, A' e fazer a transposição outra vez, ou seja, pegar o A', como resultado aí a gente vai conseguir a própria matriz A. Por que isso? Porque quando você pega a matriz transposta de A,
você troca linha por coluna. Aí agora, quando você for pegar a transposta novamente, você vai trocar a coluna por linha. Então vai voltar para o que você tinha antes. Então por isso que a duas linhas vai ser igual à própria A. Aqui temos que, se a gente pega aqui a soma de duas matrizes e pega a transposta dessa soma, isso é a mesma coisa que a gente pegar a transposição de cada matriz separadamente e somar os resultados. Então, essa igualdade é verdadeira também. E por último aqui, essa última propriedade é que se a gente pega um escalar e multiplica pela matriz A e pega a transposição desse resultado, é a mesma coisa de você pegar primeiro a transposição de A e só então multiplicar pelo escalar K. Não importa o que você faça primeiro, o resultado aqui vai ser o mesmo. E para finalizar aqui a aula, a gente vai falar sobre produto de matrizes, né? E para motivar o produto de matrizes, eu vou dar aqui um exemplo que vai nos ajudar a entender o porquê de que o produto de matriz é feito do jeito que a gente vai definir. Então, a gente pega aqui uma tabela que é formada por informações sobre os elementos 1 e 2. Eu tenho aqui o elemento 1 e o elemento 2, em que esses números são a quantidade de vitaminas A, B e C presentes nesses elementos. Então, por exemplo, o elemento 1 tem 3 unidades da vitamina B, o elemento 2 tem 1 unidade da vitamina C e assim sucessivamente. Então, se a gente ingerir 5 unidades do alimento 1, tá aqui, e 2 unidades do alimento 2, então eu quero saber a quantidade total de vitaminas que eu ingeri. Então, faz sentido fazer o produto aí, né? Ou seja, como eu ingeri 5 unidades do alimento 1, então o alimento 1 tem 4 unidades da vitamina A, então eu vou fazer 4 vezes 5 para pegar o total no alimento 1 que eu consegui ingerir da vitamina A. E fazendo isso com todas as vitaminas e os dois alimentos, isso é o mesmo que fazer essa seguinte tabela. Pegar 5 vezes 4 mais 2 vezes 5, né, que é o total de vitamina A ingerida, porque aqui você pega 5 que foi do alimento 1 e 2 que foi do alimento 2. Aí você vai multiplicar por 4, que é a quantidade de vitamina A no alimento 1, e 5 que é a quantidade de vitamina A no alimento 2. Então a gente faz esse produto para obter aqui a quantidade total ingerida de vitamina A. É exatamente isso. A mesma coisa a gente faz aqui para a vitamina B, para saber a quantidade total de vitamina B ingerida, né? Pegando 5 unidades do alimento 1 e 2 unidades do alimento 2. E a mesma coisa aqui para a vitamina C. Então a gente consegue montar essa tabela aqui, que diz a quantidade total de cada vitamina ingerida, fazendo o consumo aí de 5 unidades do alimento 1 e 2 unidades do alimento 2. Então, meio que a gente fez um produto aqui entre essa matriz e essa outra matriz aqui. E deu como resultado a quantidade ingerida aqui das vitaminas A, B e C. Certo. Então, se a gente considerar agora uma outra matriz, que é formada pelos preços das vitaminas A, B e C, aqui eu considerei o preço da vitamina A como sendo 1,5, pode ser reais, eu não coloquei a unidade, mas pode ser reais. Aqui da vitamina B é 3, a da vitamina C é 5. Então, como eu consumi 30 da vitamina A, então eu vou multiplicar pelo preço, né, que é 1,5. 15 da vitamina B eu vou multiplicar pelo preço, que é 3. E 2 da vitamina C, que eu vou multiplicar pelo preço, que é 5. Então eu consigo montar essa outra tabela aqui, que é meio que o produto dessas duas outras matrizes. Então o resultado final aqui deu 100. Então, todas essas contas que eu fiz são bem naturais, né? Para conseguir o consumo total, para conseguir o preço total. E para obter essas tabelas finais, eu fiz alguns produtos aqui que vieram dessas outras duas matrizes. Então, faz sentido eu definir o produto de duas matrizes do seguinte modo, que vai encaixar com o que a gente fez acima. Se eu tenho aqui uma matriz A 2 por 3 e uma matriz B 3 por 2, a gente define o produto de A
de A por B, ou seja, vai conseguir a matriz AB aqui, do seguinte modo. O que a gente faz? A gente vai pegar a primeira linha aqui da matriz A e fazer o produto aqui, elemento a elemento, pela primeira coluna da matriz B. E o resultado a gente coloca aqui. Tá aqui o resultado. E agora vai pegar essa primeira linha e multiplicar pela segunda coluna aqui da matriz B. O resultado eu coloco aqui na segunda coluna da nossa resposta. E agora vai para a segunda linha. Pega a segunda linha da matriz A e multiplica elemento a elemento pela primeira coluna da matriz B. Coloca o resultado aqui embaixo. E depois a segunda linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B e coloca o resultado aqui embaixo. Então, é assim que a gente constrói o produto entre duas matrizes. Para a definição geral aqui, só cargo de conhecimento, se eu tenho aqui uma matriz A e J, que ela é M por N, e B, BRS, N por P, a gente define o produto A vezes B, que a gente chama aqui do índice de C, índice UV, ela vai ter a dimensão M vezes M por P, ou seja, a gente pega o número de linhas de A e o número de colunas de B, e aí que vai ser definida que vai ficar definida a dimensão da matriz A vezes B, que é M vezes P, ou seja, o número de linhas de A com o número de colunas de B. E o elemento CUV é definido por esse somatório, que nada mais é que o produto da uésima linha com a uésima linha de A com a vésima coluna de B. Então, fica assim definido a multiplicação de matrizes. Na prática, o que é que a gente vai fazer? Fazer o que eu estava explicando aqui acima. É você pegar cada linha da matriz A e ir multiplicando por cada coluna da matriz B e colocando nos lugares correspondentes. É só isso que a gente vai ter de fazer. Então, tá aqui nessas duas observações que eu fiz. Para efetuar o produto entre duas matrizes, o que tem que acontecer é o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, N tem que ser igual a L, nesse caso. E a matriz C, que é o resultado do produto de A por B, a dimensão vai ser o número de linhas da matriz A com o número de colunas da matriz B. Então, fica aí duas coisas que a gente tem que analisar. O resultado vai ser sempre o número de linhas de A pelo número de colunas de B. E para poder fazer o produto, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Então, são duas coisas que a gente tem que lembrar. E, como eu acabei de falar, o elemento CJ ele vai ser obtido pela multiplicação da iésima linha de A, que é a primeira matriz, com a jésima coluna de B, que é a segunda matriz. Então, é assim que a gente faz. É que a gente encontra o elemento CJ, que vem daquele somatório. É nada mais do que esse produto. Então, vamos aqui para alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui, observe que eu tenho uma matriz 3 por 2 e uma matriz 2 por 2. O que a gente tem que fazer primeiro? Analisar aqui o número de colunas de A da primeira com o número de linhas da segunda. Como esses dois valores são iguais, então vai ser possível fazer nosso produto. E o resultado do produto vai ser o que sobra aqui, é 3 por 2. Então, a gente vai comparar lá e ver que, de fato, o resultado vai dar 3 por 2. Então, o que a gente faz primeiro? A gente pega a primeira linha aqui, multiplica pela primeira coluna. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1 vezes 0. Aí, no elemento A, 1. Agora, pega a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 4. Então, tá aí o segundo elemento. Agora, vai para a segunda linha aqui, 4 e 2. Aí, faz a mesma coisa. Fica 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. E aqui, 4 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. Aí, por fim aqui, eu tenho 5 e 3. Então, é 5 vezes 1 mais 3 vezes 0. E aqui, 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. Então, o resultado aqui só é resolver essas contas. A primeira conta aqui vai ser 2. Aqui vai ser 2 também, né? Que é menos 2 mais 4. Aqui vai ser 4.
Aqui vai ser menos 4 mais 8, que dá 4. Aqui vai ser 5. E aqui vai ser... aqui é um vezes. Vai ser menos 5 mais 3 vezes 4, 12. Então vai ficar 7. Então aqui está a matriz produto. Observe que ela é de ordem 3 por 2. Como a gente já havia previsto anteriormente, né? Que é 3 aqui por 2. Então é assim que a gente vai fazer o produto entre matrizes. Aqui nesse segundo exemplo, observe que o número de colunas de A e o número de linhas de B é diferente. Então aqui a gente nem precisa começar a conta, porque a gente sabe que não é possível efetuar o produto. Aí você pode até justificar que o número de linhas da primeira, número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. E aqui no terceiro exemplo, a gente tem essa matriz 4 por 2 e aqui 2 por 3. Então, comparando esses dois números, são iguais, então é possível fazer o produto, então vamos fazê-lo. Vou fazer aqui diretamente a conta, tá? Mas vocês podem fazer com mais calma. Esse aqui vai dar, o primeiro vai dar 0, o segundo vai dar 6 e o terceiro vai dar 1. Aqui, o primeiro vai dar 9, o segundo vai dar menos 12 mais 24 dá 12, né? E o terceiro dá menos 2, menos 6 dá menos 8. E aqui o próximo, 5 e 4. Aqui dá 12. Aqui dá 5 vezes 6, mais 4 vezes 8. Então 30 mais 32 dá 62, né? Aqui, por fim, 5 menos 8 dá menos 3, certo? E por fim, aqui no 0, 1, 0, 1 aqui vai ficar 3, 0 aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar menos 2. Então a gente encontrou aqui uma matriz que ela é 4 por 3, que é da ordem que a gente já deveria saber, né? Que aqui é 4 e 3. Então, fica aí definido esse produto. O produto entre matrizes, ele tem também algumas propriedades. A primeira é que, em geral, se eu fizer o produto A vezes B e fizer o produto B vezes A, em geral esses valores aí, essas matrizes não serão iguais. Como um exemplo aqui, tá? Essa matriz A e essa matriz B. Eu vou começar aqui a fazer o produto de A com B, tá? Mas eu vou fazer só o primeiro item para a gente ver que vai dar diferente mesmo. E aqui vai ser o B por A. O primeiro elemento aqui vai ser multiplicar a primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então, isso aí vai dar 1 menos 2 mais 1, que dá 0. E agora, o produto de B com A vai pegar a primeira linha de B com a primeira coluna de A, né? Então, vai ficar 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 3 mais 3 vezes menos 2. Então, dá 1 menos 6, que isso aí vai dar menos 11. Então, o resto das contas aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Mas, já de cara, a gente sabe que esses produtos aqui vão ser diferentes, né? Já que a primeira entrada aqui de B vezes A deu menos 11 e a primeira entrada de A vezes B deu 0. Então, isso quer dizer que A vezes B é diferente de B vezes A. Ou seja, nem sempre quando eu faço a comutatividade, no caso aqui, no produto de matrizes, não é verdade. Como aconteceu no caso da soma, não é? Algumas outras propriedades aqui. Eu tenho aqui A vezes I, lembra que a identidade é igual a I vezes A, que é A, ou seja, se eu pegar a identidade e multiplicar pela matriz, tanto pela direita quanto pela esquerda, vai dar sempre essa mesma matriz. Então, a identidade vai ser o elemento neutro do produto.
Se eu pegar aqui uma matriz A e multiplicar por uma soma, eu posso fazer a distributiva aqui, então vai ficar AB mais AC. E se eu pegar uma soma e multiplicar por uma matriz, eu posso fazer a distributiva também, então vai ficar AC mais BC. Sempre que respeitar a ordem que aparecem as letras aí, que aparecem as matrizes. A próxima é se eu tiver um produto de 3 matrizes. Não importa se eu faço o produto primeiro das duas primeiras e depois com a terceira, ou se eu faço das duas últimas e depois com a primeira. Isso respeitando a ordem, claro. Isso não importa, o resultado vai ser o mesmo, então a associatividade aqui é válida. Se eu pegar a transposição de um produto, ocorre uma coisa interessante aqui. Quando eu faço a transposição, vai inverter aqui a ordem. Então, se eu tenho um produto de A vezes B e pego a transposição desse produto, isso é a mesma coisa que a gente pegar a transposição de B e multiplicar pela transposição de A. Então, tem essa outra propriedade. E, por fim, se eu pego aqui uma matriz nula e multiplico pela matriz A, ou pego a matriz A e multiplico pela matriz nula, a gente obtém como resultado, em ambos os casos, a matriz nula. Então, o zero anula e o produto também entre matrizes. E isso finaliza aqui essa nossa primeira aula sobre matrizes.